Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos no livro de Levítico. Não se esqueça que é muito importante para nós que você nos siga, acompanhe os nossos conteúdos para que nós possamos bater a nossa meta de alcançar 1.000 seguidores e assim produzir os nossos conteúdos de maneira ao vivo. Nos ajude aí nesse propósito, compartilhe com seus amigos e familiares. E sem delongas, vamos lá para o capítulo 11 de Levítico, que vai falar sobre as leis a respeito dos animais puros e impuros. Versículo 1 diz: O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Diga aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujos cascos se dividem em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido são estes que vocês não podem comer: o camelo, que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais são impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas. Nos mares e nos rios vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação a águia, o urubu e a águia marinha, o milhão e o falcão segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês, e por estes vocês se tornarão impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem lavar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas estando elas mortas ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde, depois ficará puro. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles
Tudo que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se move preparado com aquela água ficará impuro, e todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for algum forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. São impuros, portanto, vocês devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna que se recolher águas será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará impura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, entre os animais que se podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Já no capítulo 12 do livro de Jó, vai falar sobre a purificação da mulher depois do parto. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumprindo os dias da sua purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Capítulo 13 de Levítico vai falar sobre as leis a respeito da lepra. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornarem brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornarem brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tenha a praga. No 7º dia o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado
e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para a sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tivesse alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não se encerrará essa pessoa, porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa de um braço que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação e, se ela parecer mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornarem brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornarem brancos e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga da lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois do sétimo dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a praga, se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose.
achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa a que tem a micose. No sétimo dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tivesse espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tivesse espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelos, está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos crescem nela, a micose está sarada, a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra brotando na calva ou na encalva. O sacerdote examinará o homem, e se a injeção da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece, é lepra na pele. Aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro e a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. E ele vai falar sobre as leis do mofo, versículo 47. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de ninho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou esverdeada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no sétimo dia, examinará a praga. Se ela estiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ela queimará aquela roupa, seja urdidura, seja trama de lã, de linho ou de qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com mofo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa do corpo, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer
na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Já no capítulo 14 de Levítico vai falar sobre a lei a respeito do leproso depois de sarado. O Senhor disse a Moisés, versículo 1, né? Aí continua: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira do cedro, o pano escarlate e isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No sétimo dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os seus pelos. Lavará as suas roupas, banhará o corpo com a água e estará puro. No 8º dia, pagará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais, amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pagará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com todo o azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do resgate do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelos homens e este estará puro. Se for pobre as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pagará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será oferta pelo pecado e outro será para o holocausto. No 8º dia da purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se.
sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é leproso para a sua purificação. E agora vai falar sobre a lei a respeito do mofo numa casa. Versículo 33, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as paredes, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tivesse alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinar, verificar que a praga não se alastrou pela casa depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura como a praga, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro e sopo e pano escarlate, e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa do sangue da ave com as águas correntes e com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará puro. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Amanhã a gente continua. Que Deus abençoe você.